galera, graça e paz. Aqui é o pastor Kleber falando com você no podcast Átrio, que é o podcast da Elsamar. E átrio é aquele espaço, é o pátio que levava para os ambientes mais particulares. E é o espaço onde Deus vai nos levar a lugares mais particulares. E átrio também, quando nós escolhemos esse nome, ele também é um acróstico, e onde o A é adoração, T, treinamento, R, relacionamento, I, intimidade e O, oração. Então nós vamos, durante esse período, estar conversando com você sobre algumas questões ligadas a esses assuntos. E hoje eu queria compartilhar algo com você que está ligado à adoração, que está ligado a louvor. Nessa caminhada nossa de mais de 30 anos, ministrando louvor, preparando equipes, inclusive, ministrando seminários, nós tivemos já a oportunidade de ver vários questionamentos, de verem várias perguntas, de responder, inclusive, perguntas ligadas a essa área, ligadas à área do louvor e à área da adoração. E uma das perguntas que sempre as pessoas têm é: onde nasce o louvor? Onde começa o louvor? E muito tem se escrito, as pessoas têm comentado sobre louvor. Tem uma pancada de especialistas aí, né, em adoração, se levantando todos os dias e desenvolvendo teses, argumentos e tal, sobre louvor, sobre adoração. Inclusive, assim, coisas boas e coisas ruins têm sido escritas, polêmicas têm sido levantadas, e talvez a gente não entre nessas polêmicas aqui hoje, mas podemos entrar mais para frente. Mas algumas situações são bem interessantes. Eu me lembro que quando eu estava trabalhando em uma das igrejas que eu fui trabalhar, no Mato Grosso do Sul, e teve um dia que, no momento de louvor, no momento de adoração, a banda estava em cima no palco tocando, e aí o tecladista da banda, ele parou de tocar e ele se sentou. E aí o pastor do louvor, né, estava lá na galeria, e ele ficou olhando aquele negócio e tal, e de repente nada de teclado mais, e ele ficava dando sinal para o rapaz levantar e tocar, e aí de repente o rapaz deitou em cima do altar, ficou deitado lá, e já era, ali ninguém tocou mais. Quando terminou o culto, o pastor chegou nele e falou assim: cara, o que foi que aconteceu? Você parou de tocar no meio do culto, no meio do louvor, você parou de tocar, o que foi isso? E aí ele virou e falou assim: pastor, eu estava ali no louvor, ali na adoração, e de repente o Espírito Santo falou comigo assim: meu filho, você está na sua casa, sinta-se à vontade. Aí eu sentei, e o Espírito Santo falou comigo: meu filho, você está na minha casa, sinta-se à vontade. Aí eu deitei, e aí o pastor, muito bravo com ele, falou: ainda bem que o Espírito Santo não falou mais nada com vocês, não, você ia tirar a roupa em cima do altar. Então, assim, são situações que a gente se depara e que estão ligados a louvor e adoração, e assim, não vamos entrar no questionamento aqui do que Deus falou, do que o Espírito Santo ministrou no coração desse músico, mas sempre se levantam muitos questionamentos. E nós não estamos aqui para desenvolver uma fórmula, para desenvolver um debate, porque louvor não tem rótulo litúrgico, gente. Louvor não é essa coisa formatada dentro de uma igreja. Ele não se baseia em fórmulas, ele não aceita amarras. E
muitas vezes ele nem está ligado a culto, ele nem está ligado a estar lá em cima no altar tocando. Essa palavra não é uma palavra para músicos apenas, essa palavra é uma palavra para você que quer viver uma vida plena de adoração e de louvor. Isaías capítulo de número 38, no versículo 18 ao versículo 20, o profeta Isaías fala uma palavra que Ezequias fez uma canção. Quando Ezequias é curado daquela doença que era uma doença de morte, e Isaías entra no templo, no palácio, e fala para Ezequias assim: Ezequias, Deus mandou dizer que essa doença é de morte, você vai morrer. E quando Isaías sai, Ezequias se vira para o lado da cama e ele começa a orar e ele começa a buscar o Senhor. E aquela busca dele a Deus foi algo que impactou tanto o coração de Deus, e isso é uma coisa tremenda na questão da adoração, porque o verdadeiro adorador, ele mexe, ele constrange, ele muda o coração de Deus. E aí Ezequias ora, e ainda no palácio, ainda no pátio do palácio, e aí é interessante, né? Tem uma questão interessante aí. Isaías estava no pátio do palácio, átrio é pátio. Isaías estava no átrio do palácio e Ezequias estava no ambiente de intimidade. E Isaías é chamado por Deus no pátio do palácio para voltar ao ambiente de intimidade. Então o átrio é um lugar que te leva para o ambiente de intimidade. E Ezequias e Isaías volta e fala para Ezequias: olha, Deus está acrescentando vida para você, Deus vai te dar mais 15 anos de vida. E aí Ezequias, ao ter a prova de Deus, que Deus estava falando com ele, Ezequias escreve uma canção. E no versículo 18 de Isaías, essa canção de Ezequias fala assim: pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu nome. Aqueles que descem à cova não podem esperar pela tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos, te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade a seus filhos. O Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de corda todos os dias da nossa vida no templo do Senhor. Cara, isso aqui é muito fantástico, isso aqui é muito tremendo, porque justamente Ezequias está falando: olha, quem morre não pode te louvar. E ao receber aquele livramento, inclusive ele fala: eu vou cantar todos os dias. Então é muito forte, por quê? Porque Ezequias tinha objetivo em estar vivo. Você já parou para pensar sobre isso? Ter objetivo em estar vivo, ter propósito em estar vivo. A galera, né, que me acompanha já vai falar: opa, já vem o pastor Kleber falar de novo de propósito. Mas Ezequias mostra ao Senhor, através dessa canção, por que ele queria estar vivo, por que ele não queria ter morrido, por que ele queria mais alguns anos de vida. Ele não falou para o Senhor: eu quero ter mais alguns anos de vida porque eu ainda não fiz uma viagem de iate, eu quero ter mais alguns anos de vida porque eu não vi meus netos, eu quero ter mais alguns anos de vida porque eu não comprei uma casa, não plantei uma árvore, não escrevi um livro, né? Porque diz que todo homem, né, que para passar pela vida, né, ele tem que plantar uma árvore, escrever um livro e comprar uma casa, né? Ezequias não falou sobre isso. Ezequias estava dizendo assim: Senhor, os mortos não podem te louvar, os mortos não podem te adorar. Então, assim, como o Senhor me deu esse livramento, eu vou te adorar todos os dias da minha vida é para isso, é por isso que eu quero ficar vivo. Isso é muito forte, gente, isso é muito forte. A máxima sobre a adoração na Bíblia está em João capítulo 4, versículo 23. Por quê? Porque esse questionamento sobre a adoração, ele vem de muito tempo. Ele não começou agora. A mulher samaritana pergunta para Jesus, ela fala assim: Senhor, onde é que eu vou te adorar? Qual é o lugar correto de adorar?
Eu vou te adorar em Samaria ou em Jerusalém? Jesus olha para essa mulher e fala assim: nossa, você não está sabendo de nada. Você não sabe de nada. Porque ele fala assim: olha, os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores. Olha só, João capítulo 4, versículo 23. Olha o que a palavra diz. No entanto, está chegando a hora, e essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Então nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de adorar em espírito e em verdade. Nós não estamos falando de local. Talvez Jesus estivesse falando para ela, talvez hoje, se essa conversa estivesse acontecendo, Jesus estaria falando para ela: cara, não estou falando de estilo, não estou falando de samba, não estou falando de rock, não estou falando de worship ou de música tradicional, não estou falando de pentecostal ou de tradicional, eu não estou falando de música bleiana ou de música presbiteriana ou de música adventista. Eu não estou falando de liturgia engessada ou liturgia mais livre. Eu não estou falando de padrão de culto. Eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando de em espírito e em verdade. Eu estou falando de qualquer lugar. Eu estou falando de qualquer momento. Eu estou falando de qualquer hora. Eu estou falando de qualquer ambiente. Saca? Essa semana, cara, eu saí para caminhar e quando eu cheguei lá no local de caminhada, tinha uma galera, né, até da pastora Márcia, que a gente vai fazer um podcast com ela aqui, né, ela vai estar sendo entrevistada aqui no podcast, e estava a galera dela lá, e ela ministrando a palavra para a galera no parque, 7 horas da manhã. E aí eu cheguei, e aí quando eu cheguei, chegou um outro amigo de outra igreja, certo? E aí daqui a pouco chegou uma outra pessoa, um cara inclusive de Portugal, e a gente começou a orar, e a pastora Márcia virou e falou assim: cara, vamos orar? Vamos orar. E ela compartilhou um texto com a gente, e a gente começou a orar lá no parque. E assim, sem farisaísmo, galera, sem essa coisa assim: ah não, estamos aqui para aparecer. Não, a gente deu vontade de orar e a gente foi orar. A gente falou: não, então vamos subir para o templo, então vamos trocar essa roupa, vamos tirar essa roupa de atividade física, certo? Vamos tirar esse short de cotton, as meninas, essa blusa sem alça, vamos tirar a camiseta, regata. Não, cara, a gente simplesmente... A gente foi orar, a gente começou a orar e eu comecei a chorar ali na presença de Deus. Por quê? Porque, cara, não tem ambiente, é onde Deus está, e onde Ele está é aquilo que acontece, é aquilo que rola, sabe? E a adoração começa, gente, quando a essência, a nossa essência, ela se encontra amando a Deus, ela se encontra perdida em Deus, entendeu? Quando a sua essência fala assim: cara, eu amo Deus. Eu amo Deus, porque quando você ama alguém, você quer estar perto dele. Você quer estar ali, prostrado ali, você quer estar orando ali, você quer estar buscando ali, você quer estar louvando ali. Então, quando a sua essência, a grande questão é que a gente ainda não descobriu que a adoração está na nossa essência. Você está entendendo? A adoração está na nossa essência. É a nossa união, é um casamento do nosso espírito que é divino. Que isso é muito louco, porque o nosso espírito é divino, galera. O nosso espírito não é terreno. A Bíblia diz que Deus soprou no homem fôlego de vida. Então a tua essência é o céu. Quando você fala assim, nossa, né, às vezes as pessoas estranham quando os cristãos viram e falam assim: eu tenho saudade do céu. Tá, mas o céu é para ter saudade mesmo. Por quê? Ah, mas você nunca foi no céu? Fui sim, eu vim de lá. Eu vim de lá, por quê? Porque a minha essência é o céu. Deus soprou o fôlego de vida dele, Deus soprou o ar dele, e o ar dele é divino. E ele soprou o ar dele dentro de mim, então a minha essência é divina. Agora, quando eu descubro que a minha essência, quando a minha alma descobre
que a minha essência é divina e decide casar com a essência de Deus. Sabe? Aquela união mesmo, aquela simbiose. Tem um filme que a gente que fica vendo os filmes fica pensando assim, será que isso aí dá uma ministração? Certo? Tem um filme que é o Homem-Aranha 3, né? O personagem do Homem-Aranha, ele se encontra com uma simbiose, né? Um corpo estranho, um alienígena. E aquele alienígena entra nele. E aí, a partir daí, muda toda a personalidade dele. É o famoso Homem-Aranha Negro, né? O Homem-Aranha Negro, que é bem assim, quem curtiu muito os quadrinhos do Homem-Aranha, eu gostava muito dos quadrinhos do Homem-Aranha, então tem a fase do Homem-Aranha Negro, que é esse Homem-Aranha da simbiose. Mas esse Homem-Aranha também ele muda de personalidade. Agora vamos trazer para a nossa vida espiritual. Cara, quando o meu espírito entra em simbiose com Deus, eu não sou mais eu mesmo. O Homem-Aranha não era mais ele mesmo, com a simbiose com aquele corpo estranho. Quando o meu ser espiritual entra em simbiose com Deus, entra em casamento com Deus, aí eu não sou mais o mesmo, e aquilo começa a mudar a minha forma de pensar, mudar a minha forma de agir, mudar a minha forma de reagir. Eu passo a depender totalmente dele. Aí eu estou começando a entrar em um ambiente de adoração. Isso não tem nada a ver com culto, galera. Isso não vem com música. Gente, está falando aqui um músico, vida inteira, vivi disso a vida inteira. Mas música não é expressão de adoração, é a expressão de adoração. Música é a expressão de adoração, mas não é a essência. Você está entendendo? Música é a expressão de adoração, é uma das expressões de adoração. Porque levantar a mão sem música é expressão de adoração. Ajoelhar sem música é expressão de adoração. Ir no orfanato, levar brinquedo para as crianças, é expressão de adoração. Que louco isso, né? Ir no lar dos idosos, teve uma Páscoa, que no domingo de Páscoa, né, o madrigal que eu trabalhava, nós decidimos ir ao lar dos idosos. A gente cantou em algumas áreas da cidade, e aí decidimos também terminar no lar dos idosos. E, gente, nós chegamos naquele lar dos idosos, e aqueles velhinhos ali, e nós começamos a cantar, Jesus ressuscitou. Nós começamos a cantar, aleluia, Cristo vive, ali naquele lugar. Começamos a cantar que Ele era digno de receber toda a honra, todo o louvor. Ali a expressão de adoração, e você via velhinho chorando. E eu me lembro, inclusive, que uma senhorinha ficou do lado do madrigal. E a gente cantando, e ela nem sabia a música direito, gente. E ela começou a cantar também. Ela nem sabia a música direito, não, ela nem sabia a música. Mas eu acho, sei lá, possivelmente aquela senhora já cantou em coral alguma vez, ou já teve um sonho de cantar em um grupo, de cantar em um coral. E você via as lágrimas rolando pelos olhos daqueles idosos. Você vai dizer que isso não é expressão de adoração? E mesmo que a gente não estivesse ali para cantar, se a gente estivesse ali para levar uma cesta básica, se a gente estivesse ali para levar flores, é expressão de adoração. Quando você diz para sua esposa assim, minha esposa, eu te amo. Quando você diz para os seus filhos, eu te amo. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então, quando você diz para os seus filhos assim, filho, eu te amo, aquilo ali é expressão de adoração. Então, não vem com música. É interessante que, se nós formos citar nomes de profetas, a gente vai dizer Isaías, a gente vai dizer Daniel, a gente vai dizer vários profetas, Elias, Eliseu. Mas Jesus citou um cara que não tinha todo o glamour. Ele falou, o maior dos profetas é João Batista.
Tá, e qual é a tônica do ministério de João Batista? Convém que ele cresça e eu diminua. Sabe o que é adoração? Convém que ele cresça e eu diminua. Que Jesus cresça na minha vida e que eu diminua. Isso não vem também, gente, com palco. A adoração não vem com palco. Deixa eu falar uma coisa para você. Satanás tinha o melhor palco, o palco mais especial, construído até hoje, Lúcifer tinha. Você já parou para pensar sobre isso? Cara, você já parou para pensar sobre isso? Satanás tinha um palco mais especial e nem isso contentou, sabe por quê? Porque quando a pessoa, a essência dela não é adorar, a essência dela não é enaltecer o Criador, não tem palco que o contenta. Ele pode ministrar no Maracanã lotado, ele pode ir para o Carnegie Hall em Nova York, ele pode ir para o Coliseu de Roma, ele pode ir para qualquer desses grandes palcos da história da humanidade, mas isso não vai contentar ele, sabe por quê? Porque a essência dele não é adoradora. E infelizmente, gente, o espírito de Lúcifer, ele tem entrado na vida de muitos músicos, de muitos que se dizem, sei lá, você pode usar o termo que você quiser, louvorista, levita, adorador, ministro de louvor, você pode usar o termo que você quiser. Mas o espírito de Lúcifer tem entrado. Tem um livro do Tom Tenney, que ele cita uma frase, eu não sei se essa frase é dele, ou se essa frase é de outro, eu acho até que é de Lutero, essa frase, e ele cita assim, que o diabo caiu do céu, Lúcifer caiu do céu, e quando caiu, caiu no meio do meu coral. Por quê? Porque é um espírito de soberba, de orgulho, e aquilo ali não é adoração, então a adoração não nasce da música, a adoração não nasce do palco, a adoração não nasce dos dogmas religiosos, saca? Porque muitos dogmas são gerados, muitos ritos religiosos são gerados, por quê? Por ciúme de Deus. Você consegue entender a profundidade disso, cara? Você consegue pensar que muito do que os religiosos fazem, eles têm ciúme de Deus, mas não é ciúme de Deus, assim, eu amo a Deus e eu tenho ciúme dele, não. Eu tenho ciúme de que essa adoração esteja indo para Deus, ela não era para ir para Deus. Por que Mical desprezou Davi? Porque o louvor de Davi foi extravagante, foi por isso que Mical desprezou Davi. Se tivesse sido morno, se o louvor de Davi tivesse sido morno, se o louvor de Davi tivesse sido frio, não representaria ameaça para Mical. Mical olhava lá de cima do palácio, e talvez Mical estivesse pensando assim, nossa, Davi nunca disse para mim o que ele está dizendo para Jesus. Davi nunca disse para mim o que ele está dizendo para Deus. E Mical começou a ter ciúme de Deus. Por quê? Porque Mical queria essa veneração, Mical queria essa paixão, Mical queria esse amor por ela. E eu nem digo para você que Davi não amava Mical. Mical foi a primeira esposa de Davi. Foi a esposa da juventude de Davi. Mas, o que eu tenho certeza e digo para você, o amor de Davi nunca foi maior por Mical do que era para Deus. Cara, o nosso amor, ei, crente, o teu amor por Deus, ele tem que ser maior do que todas as coisas, ele tem que ser superior a todas as coisas. Infelizmente, porque a palavra extravagante, ela significa aquele que esbanja. O amor de Davi por Deus era extravagante, então Davi esbanjava esse amor. Desde o tempo de Jesus, gente, a extravagância ela é contestada. Você já parou para pensar nisso? Então assim, você vê o cara chapando na unção, você vê o cara pulando, dando cambalhota, você vê o cara chorando, se derramando na presença de Deus e vem a censura. Ou, é isso que acontecia nos tempos de Jesus. É isso que acontecia.
Quando aquela mulher chega, quebra aquele vaso, quando ela quebra aquele vaso de alabastro, gente, e quando ela derrama aquele perfume de nardo, e aquele perfume enche aquela casa, o pessoal teve inveja. Naquela feita, que Simão começou a contestar aquela mulher, enxugando os pés de Jesus com os cabelos. E aquele cara que era hospedeiro, e Jesus fala para ele: cara, eu cheguei aqui e ninguém lavou meu pé. Eu cheguei aqui e ninguém me honrou. Eu não acredito que Simão estava censurando aquela mulher. Sabe o que eu acredito? Que Simão estava pensando assim: cara, como é que eu não pensei nisso antes? Simão estava com ciúme daquela mulher. Falou assim: putz, devia ter pensado nisso. Nós enchemos as nossas igrejas de dogmas, nós enchemos as nossas igrejas de padrão. Esse tipo de música não pode. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem um tipo de louvor que Deus não despreza, o do coração quebrantado e contrito. Pronto, PT, acabou a conversa. Eu estou falando para você que eu não quero polemizar hoje, tá? Mas, cara, o cara foi criado na favela. Ele foi criado na favela. Ele ouviu funk a vida inteira. Ou, quando ele vai para a igreja, quando Jesus alcança ele com toda a cultura dele. Jesus alcança ele com toda a raiz dele. Ah, pastor, e o que Jesus vai mudar então? Não, Jesus tem que mudar o ritmo. Agora ele precisa cantar só canto gregoriano. Não. Jesus vai mudar a essência do louvor dele, não a rítmica, não a métrica. Jesus vai mudar a essência. Jesus não vai fazer ele chegar e cantar, entra na minha casa. Não, Jesus vai fazer ele cantar, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. É isso que Jesus vai fazer com ele, cara. Porque Jesus vai mudar o discurso dele. Vamos me bater aqui, né? Mas é a essência, cara. É a essência. Sabe por quê? A gente falou onde a adoração não nasce. Então vamos lá, onde é que ela nasce? Na intimidade. Na intimidade. No teu a sós. Nessa junção da essência. Abraão, gente, Moisés, Daniel, Davi, eles desfrutavam dessa intimidade. Eu tenho um colega que ele estava cursando educação física na Universidade Católica. E aí ele precisava completar crédito. E ouviu falar que os créditos do curso de teologia eram bem tranquilos. E aí ele virou e falou assim: cara, eu vou pegar a introdução à teologia. E o cara, ele era, gente, da bagaça. E o cara fala: não, vou pegar a introdução à teologia. Ele chega lá na primeira aula, ele era um padre dando aula. E o padre virou para a galera e começou a perguntar: olha, quem conhece a Bíblia e tal, não sei o quê. E aí virou para ele e falou assim: você conhece a Deus? E ele falou assim: só de ouvir falar. E assim, numa universidade católica, o cara fazendo introdução à teologia, e aí o padre chega e pergunta: você conhece a Deus? Só de ouvir falar. A Bíblia, só de nome. Esse cara nunca vai ter intimidade com Deus. Por quê? Você conhece o presidente da República? Só de ouvir falar. Você não tem intimidade com ele, você não convive com ele. Deixa eu falar uma coisa para você, gente. Adorador que não conhece o objeto de sua adoração não é adorador. Eu não conheço a Deus e eu me designo, eu me coloco esse nome, me coloco esse rótulo de adorador, mas eu não converso com Ele, eu não oro, eu não busco a Deus, eu não tenho intimidade com Ele. Como é que eu digo que eu sou adorador?
Você precisa conhecer o Deus que você adora. Você precisa conhecer o Deus que você adora. Quando Paulo chega ali no Areópago, Paulo olha para os... vê ali, né, monumento à deusa Diana, ao deus Apolo, ao deus Zeus e Afrodite, e aí ele vê um monumento ao Deus desconhecido. Ele falou, opa, esse eu conheço. Olha o paradoxo disso, gente. O termo era ao Deus desconhecido, e Paulo fala, esse eu conheço. Por quê? Porque ele era desconhecido para os gregos, ele não era desconhecido para Paulo. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus pode ser desconhecido para os gregos, mas ele não pode ser desconhecido para os filhos. Ele pode ser desconhecido para aqueles que estão distantes dele, que são criaturas dele, mas para os filhos ele precisa ser conhecido. Você só vai conseguir adorar se ele for conhecido. A adoração, gente, ela nasce na tribulação, ela nasce na prova. Sabe por quê? Porque o adorador sabe que Deus jamais falha. Lembra de Paulo e Silas? Porque eu vou falar uma coisa, eu falo muito isso. Adorar como Miriam é fácil. Miriam espera passar o Mar Vermelho e só o Senhor é Deus. Tocou um samba, né? E tal, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pegou o pandeiro, tocou um samba, né? Cara, é fácil. O duro era Paulo e Silas, de mãos atadas, de pés atados. Depois de tomar 1 quilo de chicotada, aí os caras viram, e você está pensando que eles cantaram musiquinha de lamentação? Eles não cantaram música de lamentação não, gente. Eu acredito que eles cantaram, se fosse hoje eles cantariam, os guerreiros se preparam. Cara, esse tipo de coisa. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. E aí o outro ainda respondeu, se travar, bem assembleiano mesmo, bem pentecostal. Cara, e aí Deus só sacudiu a poeirinha do pé para dar uma balançada naquelas cadeias. Deixa eu falar para você, quando você começar a adorar na tribulação, aí Deus vê que a sua adoração não é determinada por pelo que Deus faz por você, mas é determinada por quem você é. É a tal do, se Deus quiser, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, se a porta fechar, Ele é Deus. E aí Deus entrou para mudar a história, e através da adoração mudou a história, inclusive do carcereiro, inclusive da sua família. Por quê? Porque alguém se dispôs a adorar na luta, a não reclamar, a não murmurar, a não questionar, e simplesmente foi adorar. E cara, concluindo, a adoração nasce na paixão. Apaixonados fazem loucura. Uma vez uma missionária virou para mim e falou assim, eu não concordo com essas músicas que ficam falando assim, Jesus, eu te amo, eu sou apaixonado por você, eu me derramo, sei o quê, essas declarações. Eu falei, cara, então rasga Cantares da sua Bíblia. Rasga Cantares da sua Bíblia, porque Cantares é exatamente o retrato da paixão do noivo pela noiva e da noiva pelo noivo, e nós somos noiva de Jesus, nós somos igreja de Jesus. Qual a maior loucura que você já fez por Jesus? Porque se eu te perguntar qual a maior loucura que você fez pela sua namorada, ou pela sua esposa na época da conquista, você vai me dizer umas coisas muito loucas. Se eu te perguntar qual é a maior loucura que você fez pelo seu marido, você vai também pensar nas coisas muito doidas, nas coisas muito loucas. Beleza, qual a maior loucura que você fez por Jesus? Porque às vezes a gente não tem coragem nem de ficar 10 minutos conversando com ele. Esses dias foi um negócio muito doido. Nós tivemos 24 horas aqui na nossa comunidade, aqui na nossa igreja, e uma das líderes nossas resolveu ficar a noite inteira. A gente faz com revezamento, cada um fica com 1 hora. E ela resolveu ficar com a noite inteira. E uma adolescente de 13 anos falou, eu vou ficar também.
E um jovem de uns 18 anos falou: eu vou ficar também. E quando eu cheguei para fazer o meu horário era 3 da manhã. E quando eu cheguei para fazer o meu horário, cara, a menina estava ali, estava deitada no chão. Adolescente, eu comecei a chorar, cara. Eu comecei a chorar. Porque a menina tem 13 para 14 anos. E ela estava cochilando, estava dormindo. E aí no outro dia eu conversando com ela, eu virei para ela e falei assim: e aí, gostou da experiência? Ela falou: gostei. Eu falei: eu cheguei, você estava deitado lá no chão, fiquei com a dó de você. Ela falou: não, pastor, não esquenta a cabeça não, eu cochilei só um pouquinho, depois eu levantei e fui orar de novo. Eu levantei e fui orar de novo. Gente, eu tenho certeza absoluta, que se Deus estivesse, Ele não está, tá, gente? Mas se Deus estivesse desatento lá no céu, Ele ia ser chamado a atenção pelo Espírito Santo. Ei, pai, ei, olha para cá. Ei, pai, tem uma verdadeira adoradora bem ali. E Deus ia perguntar assim: é ministra de louvor? Não. É pastora? Não. É apóstola, bispa, querubim, serafim, surubim? Não. É uma garota, 13 anos de idade, que decidiu passar a noite buscando ao Senhor, buscando intimidade contigo, buscando conhecer a Ti. E isso só os apaixonados é que fazem. O louvor nasce dentro de você, o louvor nasce dentro de você, para te unir a Deus. Na morte isso não vai acontecer. O momento de você ser apaixonado, o momento de você ser extravagante, é agora. É agora. Que Deus te abençoe. Que você possa, a cada dia, buscar isso. Que Deus possa achar em nós, achar em mim, achar em você, verdadeiro adorador. Amém? Até a próxima.